vamos contar com a ilustre presença do professor Dr. Anderson Rodrigues de Oliveira, já soube que é goiano, mas graduado no Pará, especialização em cardiologia pelo Hospital do Coração de São Paulo, pós-graduado em gestão de negócios da Dom Cabral e presidente da Comissão de Ética Médica do Hospital de Brasília, coordenador médico do Hospital de Brasília, assessor científico da SEIB, diretor de relacionamento do mercado laboratório SEIB. Então, esse tema eu acho ele muito interessante, sobretudo no contexto da Bahia, onde a gente tem pelo menos aí 20% da população com obesidade e até 50% com sobrepeso. E dentro do contexto da síndrome plurimetabólica, que é uma condição assintomática, é importante ter conhecimento de como identificar esses fatores de risco na mulher, para que, de alguma maneira, a gente possa permitir uma longevidade saudável, diríamos assim. Então, seja bem-vindo, Anderson, com a palavra. Obrigado, Caio. Bom dia a todos. Bom café para quem ainda está tomando café da manhã. Muito obrigado pelo honroso convite de poder estar aqui hoje, nessa manhã, com vocês. É uma honra muito grande voltar a Salvador. Agradecer à equipe SEIB pela programação científica, sempre muito rica. Parabéns pela escolha do tema. Deu trabalho, tive que estudar muito. Isso é bom. Eu sou muito utilizado pelo SEIB para isso, para ir nas praças e falar de temas que estejam em voga. Esse mês a gente esteve em Uberaba, Araxá e em Manaus falando sobre genética em cardiologia. Então isso é muito rico para todos, poder ter a informação atualizada e principalmente ter o prazer e a honra de poder compartilhar. O tema ele é muito vasto, todos vocês sabem, dá um congresso, né, de vários dias, então nós não conseguiremos certamente esgotar o tema nessa manhã. Aqueles que quiserem o material, ele vai ser disponibilizado para a sociedade e também com o SEIB, então é só pedir para eles que vocês vão ter esses slides. Então, como eu disse, o tema ele é muito extenso. Esse aqui, didaticamente, eu tentei buscar, na última diretriz que teve de síndrome metabólica, uma forma didática de seguir algumas coisas. Provavelmente a gente não vai conseguir abordar tudo isso agora. Quanto tempo eu tenho, Caio? Meia hora? Tá. Mas a ideia é passar por todos esses pontos, mesmo que rapidamente, para que vocês relembrem o que já sabem. Essa aula, como eu disse, eu busquei muita coisa para vocês, então são várias diretrizes, né? Aqui, essa última, de pacientes diabéticos, a primeira diretriz brasileira de síndrome metabólica, a de prevenção cardiovascular, a de dislipidemia, que foi atualizada agora em 2017, essa revista de hipertensão, que está muito boa, um resumo muito rico dessa diretriz, e os últimos dados brasileiros sobre obesidade, hipertensão, dislipidemia, que é o Vigiteu. É um estudo que todos vocês sabem, feito via telefone, mas, infelizmente, é só o que a gente tem no Brasil. Merece críticas, mas é um dado que ajuda a gente a ter um norte em relação aos nossos números, que hoje são tão pobres e carentes em relação a outros países que têm mais estudos. Então, esse é o material e mais alguns artigos que nós buscamos para montar essa apresentação de hoje. Então, a ideia é falar sobre essa pessoa, né, a mulher moderna, a qual tem tantos afazeres. Então, se vamos falar de síndrome plurimetabólica, nós vamos ter definição e aspectos diagnósticos dessa síndrome e também o que seria uma mulher moderna. Então, durante muitos séculos, sempre a mulher esteve com um estereótipo de mulher submissa e ele foi substituído, ainda bem, pelo de mulher múltipla, aquela que hoje trabalha fora, cuida da casa, dos filhos, do marido, e assim ainda tem que encontrar tempo para cuidar dela, aperfeiçoar-se do ponto de vista profissional, está sempre com o cabelo e as unhas impecáveis, alimentar-se adequadamente, praticar atividade física. Então, o papel dessa mulher hoje, que infelizmente a sociedade cobra que ela seja perfeita,
tem sido bastante desgastante do ponto de vista, inclusive, psicológico, as quais têm que rebolar, arrumar tempo aonde não existe para conseguir resolver todas essas tarefas que são impostas a ela. E isso gera, em muitos casos, uma sensação de eu não estou completa, eu não fui uma boa mãe. Aí vem os sentimentos de culpa, depressão e outros aspectos que nós vamos tecer aqui, mas que vocês muito bem conhecem na prática clínica. Então, essa é uma imagem que ilustra bem esse aspecto o grau de exigência de todas as tarefas que essa mulher tem que desempenhar hoje. Existe, então, essa cobrança excessiva, como eu disse, que vai gerar problemas de depressão, ansiedade. Lembrar que, além de hipertensão, além de dislipidemia, obesidade, sedentarismo, tabagismo e diabetes, depressão, ansiedade, intolerância, raiva, são outros fatores de risco cardiovascular. Então, há um incremento do risco nessas mulheres, além dos fatores tradicionais. Tem uma diretriz, que eu não coloquei a imagem dela ali, mas é a diretriz de fatores psicossociais, e que traz esse aspecto muito importante do quanto esses fatores psicossociais incrementam o risco cardiovascular das pessoas evoluírem com aterotrombose, seja infarto ou acidente vascular encefálico. E vem as cobranças, como eu disse, né? Culpa por sair e ter que ir para trabalhar e deixar o filho em casa. E ainda vem as oscilações hormonais que vão influenciar esse desequilíbrio emocional. É muito importante essa mulher lembrar de olhar para si, ela esquece, muitas das vezes ela é a 6ª ou 7ª posição em relação às suas responsabilidades. Então, ela cuida da casa, dos filhos, do marido, das contas de casa, do trabalho, da sogra, da mãe, e talvez ela lembre dela depois. Tem que se respeitar mais, procurar fazer o que gosta, cuidar da autoestima. Então, referente a essa mulher moderna, cada vez mais, ela tem que lembrar dela própria. Estar atenta aos seus sentimentos, às emoções, comportamentos, para que ela possa ter equilíbrio na vida. E aí, inclusive, dar o melhor de si, quando ela tem tudo isso de positivo. E não o contrário hoje do que ela é submetida às cobranças, exigências sociais e familiares e profissionais, e não se lembra de si própria. Aí, o ideal, né, que a mulher atinja, e o homem, esse sucesso da mulher moderna, supermulher, multimulher. Mulher, profissional e mãe. Então, lembrado do que é uma mulher moderna, vamos falar um pouco de o que é síndrome metabólica ou plurimetabólica. Síndrome, então, todos sabem, é um conjunto de sinais e sintomas que são observados em diversas doenças, diversos processos patológicos, e que às vezes não tem uma causa específica. As terminologias da síndrome metabólica foram diversas, né, ao longo do histórico dos trabalhos científicos. Durante muito tempo usou-se, e alguns colegas ainda usam o termo síndrome X, síndrome do quarteto mortal, síndrome plurimetabólica, síndrome metabólica e síndrome de resistência à insulina. Os critérios de diagnóstico, como vocês bem sabem, para que nós tenhamos um paciente que apresente síndrome metabólica, são obesidade, elevação dos triglicérides, um HDL baixo, hipertensão arterial e algum grau de desglicemia ou glicemia elevada. Muito importante lembrar que quando surgiu, quando passou-se a vender que a síndrome metabólica era tão importante, primeiro veio a doença, primeiro veio o diagnóstico e depois que surgiu uma medicação. Vocês devem lembrar, algum tempo atrás, foi lançado pela Sanofi um medicamento que atendia a tratar tudo isso. Foi muito interessante, vários dos pacientes tiveram redução da resistência insulínica, diminuíram a circunferência abdominal,
mas a medicação teve que ser suspensa pelo número aumentado de casos de psiquiátricos. Então, a medicação, o Rimonabanto, levou a uma melhoria muito grande da tal de síndrome metabólica. Então, primeiro veio a doença, depois veio o remédio, que era a salvação. Mas viu-se que consertava a resistência insulínica, diminuía a circunferência abdominal, mas os pacientes ficavam loucos, agressivos e irritados. Então, foi suspenso pelo aspecto psiquiátrico da medicação. Então, a síndrome metabólica, ou plurimetabólica, ou síndrome X, é uma entidade complexa que está pautada principalmente no acúmulo de gordura e resistência insulínica. E soma-se a fatores de risco cardiovascular, hipertensão, dislipidemia e diabetes. É a denominação dada a um conjunto de fatores de risco que, quando se expressam no mesmo indivíduo, leva ao desenvolvimento da aterosclerose e, consequentemente, aumenta a morbimortalidade cardiovascular. Então, essa gordura associada a esses fatores de risco vai entupir mais as artérias e levar à aterotrombose, que é o que mais mata no mundo, conforme a Organização Mundial de Saúde, por infarto ou acidente vascular encefálico. Então, aqueles círculos que nós tínhamos lá, dos componentes para o diagnóstico da síndrome metabólica, aqui nós temos os níveis, né, de referência. A obesidade, então, a circunferência abdominal acima de 102 em homens e 88 centímetros ou maior em mulheres. Os triglicérides acima de 150, o HDL baixo, pressão arterial, nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre esses valores, que aqui são os dados ainda da primeira diretriz. E a glicemia de jejum acima de 110. Com o tempo, aí, a descoberta e os estudos, viu-se que a síndrome metabólica, assim como a aterosclerose, ela é pautada principalmente no aspecto do processo inflamatório. Então, a disfunção endotelial causada por todos esses fatores de risco somados faz com que exista um processo inflamatório nesse doente, muito importante, que faz um aumento do risco cardiovascular, que é a síndrome metabólica. Então, existia uma visão bem mais simplista do processo e, atualmente, pautado na resistência insulínica e a inflamação que a doença apresenta, nós temos uma visão atualizada, muito mais rica, muito mais ampla, que faz com que tenhamos que exercer de forma mais plena o nosso exercício da medicina e tratar melhor esses doentes. Então, aqui é o endotélio, onde tudo se inicia, né? Tudo iniciado nessa glicemia, existe esse estresse oxidativo, a coagulação é ativada e o processo inflamatório nesse endotélio levará a todo o processo dessa aterosclerose, essa inflamação que permeia todo o doente com síndrome metabólica. Aqui, de forma simples, essa figura que é lá do Einstein, o que causa essa disfunção do endotélio? Então, a gente tem que lembrar o doente que as artérias, as paredes das artérias dos doentes ficarão inflamadas, ficarão doentes, terão a disfunção endotelial pelos fatores de risco, por uma alimentação não balanceada, pela pressão alta, pelos níveis alterados de colesterol e triglicérides, pelo sedentarismo, pelo cigarro e o diabetes. Aqui é só uma redundância que mostra todos esses fatores de risco associados e essa inflamação endotelial, que levará à aterogênese e resistência insulínica. Essa disfunção endotelial, então, como muito bem estudado nas últimas décadas, é a primeira manifestação desse aumento do risco cardiovascular. Correlaciona positivamente com o grau do índice de massa corporal e a resistência insulínica. Essa disfunção do endotélio aumenta a produção de citocinas e moléculas de adesão celular, que faz com que a gente tenha um recrutamento de macrófagos e leucócitos que vão se acumular nessa íntima e formar as placas de ateroma. Então, esse é o processo pelo qual as placas, a aterosclerose, se constitui nesses doentes que apresentam esses fatores de risco.
Essa imagem é só para lembrar, uma imagem, um slide do professor Braunwald, que mostra que o processo ele é contínuo. Todos os dias, todas as horas, eu ou o meu doente procura agredir esse endotélio. Então, quando eu tenho os fatores de risco que não são controlados, colesterol, diabetes, resistência insulínica, obesidade, o tabagismo, quaisquer que sejam esses fatores de risco, eu vou ter uma cascata de eventos, um contínuo vascular. E num belo dia, quando esses fatores de risco vão inflamando esse endotélio, eu vou apresentar um evento agudo, seja ele um acidente vascular encefálico ou um infarto agudo do miocárdio. Lembrar que 1 em cada 3 vão para cá. Então, de cada 3 infartos, 1, infelizmente, evolui com morte súbita. Então, se eu não cuido do fator de risco direito, eu estou sujeito a ser negligente e fazer com que o meu doente evolua para cá. Eu posso ajudar para que ele minimize esse risco, essa disfunção desse endotélio. Infartado, a evolução que todos muito bem conhecem. Esse ventrículo vai remodelar, dilatar, e nós teremos o câncer da cardiologia, que é a insuficiência cardíaca, estágio final da doença cardiovascular. Então, esse músculo que foi isquemiado, ele não funcionará adequadamente, a força do coração diminui, a fração de ejeção, e nós teremos um quadro de insuficiência cardíaca, com todas as consequências que vocês bem conhecem. Qualidade de vida, reinternação e várias dificuldades em relação à qualidade de vida desses doentes. Aqui outra imagem, só para mostrar e ilustrar mais uma vez essa disfunção endotelial, que é um processo crônico. Ao longo de décadas, vai se inflamando e formando a placa de ateroma. Esse conteúdo inflamatório aqui, um belo dia, rompe e tudo que está aqui dentro dessa placa vai para a luz do vaso, caracterizando um evento agudo, um infarto. Tá? Então, o processo ele não é da noite para o dia, ele leva décadas até formar uma placa dessa. Muito interessante lembrar que existem trabalhos feitos com gestantes que evoluíram a óbito, e essas gestantes que tiveram acidente de trânsito e foram a óbito, elas tinham fatores de risco. Algumas tinham histórico familiar de doença coronariana, outras eram dislipidêmicas. Esse estudo mostrou que os fetos dessas gestantes já apresentavam na aorta células espumosas e estrias que delineavam e mostravam que essas crianças, assim como as mães, também teriam uma maior chance de evoluir com a aterosclerose. Então, o processo ele se inicia muito precocemente, principalmente em quem já apresente fatores de risco prévios. Essa síndrome metabólica, então, é algo que aumenta o número de doenças cardiovasculares, a mortalidade aumenta em 1,5 vezes, e a mortalidade cardiovascular em até 2,5 vezes, quando você tem síndrome metabólica com doença cardiovascular. Vários são os estudos que corroboram a importância da síndrome metabólica e de elementos envolvidos nesses doentes. Então, tem síndrome metabólica, tem resistência insulínica, tem obesidade, tem diabetes. Geralmente, utilizamos a ferramenta propedêutica da hemoglobina glicada para acompanhamento trimestral desses doentes. E o aumento de 1% na glicada, no KPDS, mostrou um aumento de 14% no risco de infarto, 12% de aumento no risco de acidente vascular encefálico e 16% de evoluir com insuficiência cardíaca. Então, os números são pequenininhos, mas de um grande impacto. Aqui, outra ferramenta também utilizada, a pós-prandial de 2 horas, que faz parte do arsenal propedêutico desses doentes. A meta-análise de todos os estudos até 1998, um pouco atrasado, mas pela grandiosidade do número de estudos envolvidos. Incluía a população não diabética. Mostrou que essa glicemia pós-prandial de 2 horas, em 140 miligramas, aumentava quase 60% o risco de eventos cardiovasculares, quando comparado a um nível de 80. Então, uma diferença não tão importante,
mas que impacta importantemente no risco de aterosclerose, aterotrombose. Esse estudo também foi interessante, mostrou que o risco de doença cardiovascular em adultos também se relaciona aos níveis de LDL e IMC, tanto na infância quanto na juventude. Um último estudo, risco cardiovascular em jovens finlandeses, mostrou também essa correlação de doença arterial coronariana com esses níveis de LDL e IMC, que é o que a gente está abordando aqui hoje, a síndrome metabólica. Tem esse estudo ainda. Foi um estudo publicado no Circulation, que mostra que esses 4.500 pacientes, num segmento de 7 anos, e que apresentavam síndrome metabólica, tinham um risco de doença arterial coronariana aumentado em 3 vezes, e uma mortalidade cardiovascular aumentada quase que o dobro. O diagnóstico da síndrome metabólica baseia em alguns critérios, como nós vimos lá atrás, e só para lembrar do aspecto do índice de massa corporal, existe essa classificação de acordo com o cálculo do IMC e o risco de comorbidades. Baixo peso, baixo risco, peso normal, médio, obeso 1, risco moderado, obeso 2, risco grave, obeso 3, muito grave. Aqui um fenótipo, né, da classificação da obesidade, só para lembrar também, o aspecto em maçã e o aspecto em pera, de acordo com o depósito de gordura. A literatura ela é muito rica, como todos os senhores sabem, e existem várias formas, vários autores e vários trabalhos que propõem o diagnóstico de síndrome metabólica. Esses são os 5 principais, o mais utilizado hoje é o ATP3 e o IDF. E eles se pautam em resistência insulínica, peso, o aspecto do perfil lipídico, a pressão arterial, glicemia e outros. Não dá para a gente discutir todos, a gente vai pautar no que mais tem sido utilizado em âmbito de consultório. Então, quando eu quero dar o diagnóstico de síndrome metabólica, eu tenho que ter 3 ou mais desses fatores de risco. Então, como nós vimos lá no início, aqueles círculos, então, dos vários fatores de risco alencados, quando o doente tiver 3 desses ou mais, ele é diagnosticado com síndrome metabólica. A prevalência de síndrome metabólica, aquele estudo que a gente tinha falado lá atrás, aumenta cada vez mais com a idade, principalmente na faixa etária de 50 a 70 anos. A síndrome metabólica, então, como nós vimos, ela aumenta o tecido adiposo, aumenta a resistina, interleucina, fator de necrose. Então, existe uma cascata de eventos inflamatórios que fazem com que exista esse aumento da resistência insulínica, que é algo que, consequentemente, aumenta o risco cardiovascular. De acordo com o número de componentes que o indivíduo apresente, 1, 2, 3, 4 ou até 5, maior serão os níveis de proteína C reativa, que é o marcador de risco cardiovascular. Então, esse diapositivo ele mostra o quanto o risco de o doente, através da dosagem da proteína C reativa, aumenta com o incremento de 1, 2 ou mais componentes da síndrome metabólica. Rapidamente, a prevenção primária é algo que está lá na diretriz de síndrome metabólica. Existem as ações educacionais, ações de conscientização e outras ações. Não vou me deter na leitura aqui, depois esse material vai ser disponibilizado para vocês. Mas são as estratégias apresentadas para a prevenção primária. Os objetivos do tratamento: diminuir o risco de DAC, de doença aterosclerótica, seja ela doença arterial coronariana, acidente vascular encefálico ou doença arterial oclusiva periférica de membros inferiores. E prevenir o aparecimento de pré-diabetes ou diabetes. A prevenção de complicações, isso é muito importante. Eu tenho que tratar a hipertensão, prevenir e tratar o diabetes, tratar a dislipidemia e um tratamento específico da resistência insulínica, através do tratamento da obesidade, com medidas que reduzam o peso e melhorem a distribuição da gordura corporal. E estimular a atividade física, soma-se nos aspectos para prevenção das complicações. O tratamento não medicamentoso ele é pautado na realização de um plano alimentar
e redução de peso consequente, associada a exercício físico regularmente após avaliação médica. Está comprovado que essa associação, plano alimentar mais atividade física regular, reduz circunferência abdominal e gordura visceral, melhora a sensibilidade à insulina, diminui níveis de glicemia, podendo prevenir e retardar diabetes. E ainda com essas duas intervenções, um trabalho mostrou que existe uma redução expressiva dos níveis pressóricos e dos níveis de triglicérides, aumentando o HDL. Vale a observação aqui sobre o HDL, que é mais ou menos como aconteceu com a síndrome metabólica lá no passado e a medicação Rimonabant, que veio a medicação, era muito boa para tratar a circunferência abdominal, para diminuir a resistência insulínica, mas, do ponto de vista psiquiátrico, teve que ser suspensa. Algo parecido vem acontecendo com o HDL. Nas diretrizes, nós ainda temos que seguir o que está escrito. Então, hoje, está lá na diretriz, aumente o HDL do seu doente. Mas, em conversa com um dos maiores lipidólogos do Brasil, que é o Andrei Espósito, que é de Brasília, mas está em Campinas, é o cara que mais estuda HDL. No último congresso agora de cardiologia, que foi agora em setembro em Brasília, e no congresso de cardiologia de São Paulo, SOCESP, que foi em maio, eu fiz a mesma pergunta as duas vezes. E ele, a pessoa que mais estuda e estudou HDL no Brasil, está bastante frustrado por ver que nem tudo que se falou do HDL, que ele tem que subir desse tanto, é tanta verdade. Então, nós vamos ter que aguardar um prazo aí agora, de uns 3, 5 anos ou até 10 anos de mais estudos, para descobrir por que esse HDL não é tanto aquilo que foi vendido. Então, dentre as partículas de HDL, desse bom colesterol, existem partículas menores, HDL 1, 2, 3 e 4, que não são tão benéficas e do bem como se imaginava. Então, um paciente que tem um HDL de 70, de 80, no meio desse HDL bom, existem subunidades que são ruins. E isso faz com que mesmo alguns indivíduos com HDL alto tenham eventos. E não tenham toda essa proteção que foi aventada. Certo? Então, existe, está lá para a gente aumentar ainda com atividade física, azeite de oliva extra virgem, abacate e outras medidas, mas o tratamento medicamentoso, inclusive com niacina, apresentou vários efeitos colaterais. Saúde. Em relação ao tratamento ainda da síndrome metabólica, não medicamentoso, falando do aspecto da pressão arterial. Lembrar da ingesta de sal, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda 5 gramas por dia e o brasileiro ingere mais que o dobro, 12 gramas. Então, infelizmente, as pessoas não têm o hábito ainda, tomara que isso vire rotina, de fazer a leitura dos rótulos dos alimentos. Então, acho que ótimo não ter o saleiro sobre a mesa, mas é muito importante também se lembrar de ler os rótulos dos alimentos, pois alguns alimentos que se dizem saudáveis apresentam uma quantidade de sódio muito além do necessário para o hábito alimentar diário. A diretriz recomenda 6 gramas por dia de sal. A Organização Mundial de Saúde ela é um pouco mais restritiva. Evitar os alimentos processados, como embutidos, conservas, enlatados, defumados. E, ao contrário, usar os temperos naturais, né? Ervas aromáticas, limão e assim por diante. Aqui também a gente não vai ler, é só para lembrar que existem as recomendações de atividade física na síndrome metabólica. O tipo de exercício, a frequência, a duração, a intensidade, exercícios resistivos e os cuidados para se realizar essa atividade física. Como o material vai ser disponibilizado para vocês, a gente não vai se ater na leitura. Recomendações adicionais, além daquele plano alimentar que foi levantado e atividade física, outros itens também são recomendados. Controle de situações estressantes, cessação do fumo, controle na ingestão de bebida alcoólica. Muito importante lembrar aqui do estresse. Como eu disse para vocês anteriormente, o estresse é um fator de risco psicossocial, assim como a ansiedade, intolerância e raiva. Muito importante lembrar para o doente
que o fator desencadeante do estresse, ele não vai sumir. Sempre a pessoa que tem um estresse por um chefe, por exemplo, um chefe chato, você vai todo dia encontrar com ele. Então, não tem como você falar, o meu fator estressante vai acabar. Se você mudar de emprego, você pode arrumar outro chefe chato. Então, isso é importante para lembrar para o doente que ele tem que ir para o fator estressante preparado. Porque o fator vai estar lá. Seja o chefe chato, seja aquela sogra bacana. A minha é um anjo, por isso que eu falo dela toda vez. Então, o que a gente tem que fazer com o nosso doente? A partir do instante que ele tem um fator estressante, ele tem que ir blindado para esse fator. Vamos ver com o doente o que vai ser melhor para ele. Será que vai ser atividade física? Será que vai ser yoga? Será que vai ser meditação? Será que vai ser terapia? Ou será que vai ser medicamento? Hoje existe um preconceito tanto da sociedade quanto de nós, profissionais de saúde, em prescrever medicamentos para depressão, ansiedade. Não, doutor, quero tomar esse remédio de doido, não. Não conta para ninguém. Está lá tomando seu tarja preta, você está enfrentando aquele chefe numa boa e está vivendo melhor. Você está tratando um fator de risco e vai viver melhor, porque aquele fator estressante vai estar lá todo dia. Todo dia você vai encontrar aquele chefe, todo dia você vai encontrar a sua sogra. Né? Então, enquanto ela não morrer, ela vai estar aumentando seu nível de adrenalina, aumentando sua pressão, palpitação e assim por diante. Então, nós falamos de tratamento não medicamentoso. Tratamento medicamentoso, ele busca alguns níveis, algumas metas, que aqui ainda é da diretriz de síndrome metabólica, e os níveis hoje são muito mais baixos do que esse. A obesidade, se tratar principalmente com a dieta rica em fibra, a atividade física e medicamentos diversos hoje para a obesidade. Vocês têm conhecimento, utilizam, assim como o pessoal da endocrinologia, que tem um acesso muito intenso ao tratamento medicamentoso desses pacientes com sobrepeso e obesidade. Existe um plano alimentar para o paciente, né, com o número de calorias, 600 por dia, e cada elemento da alimentação, quanto percentual que isso tem que corresponder no plano alimentar desse doente com síndrome metabólica. A sibutramina, Orlistat, são duas medicações hoje que ajudam muito no aspecto de tratamento da obesidade. Alguns pacientes, além do medicamento, precisarão ter indicação de cirurgia bariátrica. Hoje a gente vê uma super indicação de cirurgia bariátrica. Alguns pacientes que não teriam indicação, infelizmente, são induzidos a comer mais e engordar para poder chegar em níveis de cirurgia bariátrica. Questionável. O tratamento da hipertensão arterial, os senhores bem conhecem, existem vários medicamentos, né? Cada paciente vai ter a sua medicação adequada. O somatório de medicamentos para tratar a hipertensão vai ajudar muito a tratar as várias frentes e etiologias dessa hipertensão arterial. Muito importante lembrar que, geralmente, esses doentes vão cair para a cardiologia, mas existem casos de doentes com hipertensão refratária que tomam 5, 6 medicamentos, a pressão não controla, você investiga hipertensão secundária renovascular, feocromocitoma, coartação de aorta, estenose de artéria renal e não acha a causa. Nesses doentes refratários, em que você não encontra a causa, nós lançamos mão de uma ferramenta inovadora e que ajuda muito, mas que tem que ser bem indicada, que é a avaliação de farmacogenética. Nós tivemos 2 casos muito interessantes em que os doentes tinham todo esse perfil que eu relatei, fizeram o perfil farmacogenético e foi visto, através da genética do indivíduo, quais os genes e as medicações antihipertensivas não funcionavam e quais funcionavam para ele. Trocou-se tudo isso por 3 remédios e o doente controlou a pressão. Então, para casos específicos bem indicados, eu posso lançar mão de ferramentas como o perfil genético ou a farmacogenética. A farmacogenética hoje, ela cada dia cresce mais,
ela pode nos dar referência à resistência a alguns medicamentos, por exemplo, anticoagulantes, estatinas, antiarrítmicos. Eu posso avaliar qual antiarrítmico hoje vai ser melhor para o meu doente, com o menor número de efeitos colaterais e qual a maior eficácia. E a mesma coisa em relação a antihipertensivos. Então, esse é o painel, o perfil que nós temos hoje de qualidade para avaliar melhor o nosso doente quando ele tem indicação de fazer uso de uma ferramenta como essa. Aqui, só para lembrar que os níveis que foram aventados na primeira diretriz de síndrome metabólica, eles já mudaram, esses aqui são os atualizados. Então, hoje nós buscamos níveis de pressão normal, de 12/8. Existe uma terminologia que foi do passado, lá no 6º Joint Commission, que é a terminologia pré-hipertensão, que voltou agora na última diretriz, que são os pacientes que apresentam níveis de 121 até 139 de sistólica, até 81 e 89 de diastólica. E a partir dessa pré-hipertensão, nós vamos ter os estágios de hipertensão, a partir de 14/9. Ok? Então, essa é a classificação mais atualizada para utilizar em consultório após medida casual da pressão arterial. Desculpa. Então, o que a gente busca com o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial? Que ela seja eficaz, bem tolerada, o menor número possível de administrações diárias, preferência que seja dose única, as menores doses efetivas com o menor número de efeitos colaterais, quando necessário, combinar medicamentos, respeitar um período de 4 semanas para que eu veja a evolução do meu doente, se eu preciso de mudar ou associar mais medicamentos. Não é na primeira semana que eu já tenho que tirar a conclusão, não está dando certo, já tenho que aumentar. Não, existe um prazo aí de adaptação da medicação ao indivíduo. E, muito importante, para que você tenha mais adesão ao tratamento, ensinar o seu doente sobre a doença. Quando o doente entende o que é o problema, e ele entende quais as consequências, ele vai ter uma maior adesão. Aqui só para lembrar que quanto mais controlada, né, a diastólica, só um trabalho para mostrar isso, que foi o HOT, níveis não controlados comparado com níveis controlados. Quando a diastólica está em 80, eu tenho uma redução do risco muito maior. Então, realmente, vale a pena tratar rigorosamente os níveis, tanto de sistólica quanto de diastólica. Aqui é outro slide só para corroborar isso, que é importante tratar a sistólica e a diastólica. A mortalidade coronariana, ela aumenta de acordo com o aumento do nível pressórico, tanto de sistólica, aqui aumento da mortalidade coronariana por aumento da diastólica. Tratamento medicamentoso do diabetes, dieta, atividade física e os medicamentos conforme a indicação de cada doente, mas sempre dá preferência, lembrando da função renal desse doente, para drogas sensibilizadoras como a metformina. O tratamento da dislipidemia, um dos últimos aí que a gente vai estar falando agora, tratamento medicamentoso na síndrome metabólica, de acordo com as metas de cada doente. Né? Então, se eu tenho um paciente de baixo risco, ele tem uma meta de LDL, médio risco, alto risco, muito alto risco, ele terá uma meta mais agressiva para ser atingida. Consequentemente, atingida essa meta, eu vou controlar o risco cardiovascular desse doente. As drogas de escolha são as estatinas, os fibratos para reduzir triglicérides e o ácido nicotínico, que é a niacina, pode ser usado. Mas há questionamentos referentes à necessidade de aumentar o HDL e os efeitos colaterais, principalmente rubor facial. O paciente não suporta o calor no rosto com o uso dessa medicação. Muito importante, a dislipidemia na síndrome metabólica deve ser tratada agressivamente, pelo elevado risco cardiovascular que ela traz a esse doente. Lembrar sempre da dislipidemia secundária a medicamentos, né? Então, vários medicamentos podem causar alterações lipídicas e que a gente pode minimizar e não precisar entrar com mais um remédio a partir do instante que a gente pode discutir a troca ou redução de dose de alguns desses medicamentos. Aqui a atualização também dos níveis atuais
do perfil lipídico, de acordo com a última diretriz, a atualização agora de 2017. Muito importante lembrar que essas metas, esses valores, quando eu encontro um colesterol, essa é uma das novidades dessa diretriz. Quando eu encontro um colesterol total acima de 310 miligramas, é muito importante buscar-se o diagnóstico da hipercolesterolemia familiar. Uma doença bastante frequente entre os pacientes portadores de dislipidemia, todavia ainda negligenciada conforme essa última diretriz. Os níveis, então, são com base com jejum e sem jejum. A alteração principal aqui é no triglicérides, né, que sem jejum é abaixo de 175 e com jejum triglicérides menor que 150. Como eu disse, existem níveis de LDL para a categoria de risco. Eu calculo o risco do meu doente pelo score de Framingham e vou encontrar que ele é baixo risco, intermediário, alto ou muito alto. Nesse doente de muito alto risco, a recomendação são os níveis de LDL abaixo de 50. Essa nova diretriz, então, além de trazer esse aspecto de se buscar o diagnóstico da hipercolesterolemia familiar, ela mostra que não é obrigatório o jejum de 12 horas, isso é muito interessante para o doente. Que ele pode buscar uma unidade do Sabin para fazer exame à tarde, horário em que existem menos doentes procurando, mais conforto, mais tranquilidade. Então, quando o doente pode realizar o exame sem a necessidade do jejum de 12 horas, ele pode, inclusive, fazer o seu exame à tarde com maior conforto. Então, essa diretriz, além de não obrigar o jejum de 12 horas, propõe que lembre-se do diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, principalmente quando o colesterol total acima de 310. A estratificação de risco cardiovascular do doente foi mantida e existe também a estratificação do risco cardiovascular no paciente que já está em uso de estatina. E as metas terapêuticas que foram atualizadas e os novos tratamentos. Aqui só para um resumo de resinas, que é uma medicação que é muito utilizada principalmente no aspecto das mulheres e crianças. E muito importante a abordagem, ainda para finalizar, falando desse tratamento da síndrome metabólica, a abordagem dela sempre será mais feliz e terá um melhor desfecho quando é feito em conjunto, né? É um grande passo quando tenho todos os envolvidos no tratamento do doente para que a gente traga qualidade de vida e saúde para esse doente, com médico associado a nutricionista, ao personal, o professor de educação física, o enfermeiro, psicólogo, assistente social e assim por diante. E é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, Anderson, pela apresentação. A gente vai abrir para perguntas. Bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade de ter escutado o professor e aproveitar também para perguntar umas coisas que eu tenho dúvida. Por que como você justificaria a liberação de menor dose de algo para a mulher em relação ao homem? Qual a sua justificativa, já que a mulher resiste a uma gravidez e eu acho que ela administra muito bem? A segunda coisa seria... qual foi a droga que eu não consegui identificar que levou a casos psiquiátricos? Eu pensei a princípio que era a sibutramina, mas fiquei meio em dúvida, eu gostaria de saber. E a terceira coisa, o que é que você acha da dopaglifosina associada à metformina? Porque eu discuti com alguns colegas que eu estava interessada no assunto, e eles disseram que tem prevenido muito o acidente vascular. E eu queria saber se a gente pode usar espontaneamente, sem estar necessitando dela ainda. Tá. Obrigada. Vou começar da última. Eu acho que vai chegar logo, logo o momento em que vai ser negligência médica não prescrevê-las. Tá? Então, os trabalhos têm mostrado um benefício cardiovascular, principalmente quando associado à metformina. A indústria farmacêutica foi muito feliz na elaboração dessa medicação. Hoje eles buscam muito, inclusive, os cardiologistas, porque nós temos um número maior do que os endócrinos e ginecos. Ginecos não, gineco ganha da gente em quantidade. Mas em Brasília, por exemplo, nós temos mais cardios do que endócrinos. Então, eles acabam até buscando mais o cardiologista para essa prescrição, porque o endócrino não está tão fácil o acesso a ele, e o cardiologista acaba atendendo mais desses doentes, que têm risco cardiovascular aumentado,
que tem trazido muito benefício. Eu acho que o desdobramento ainda desses estudos vão mostrar mais benefícios e mais redução de eventos coronarianos e sistema nervoso central. A droga que levou a complicações psiquiátricas foi o rimonabant. Então, foi uma medicação que foi lançada como a solução para esse negócio que existia, a síndrome metabólica. Então, primeiro veio a doença, depois veio o tratamento. E foi muito legal, tinha muito doente que falava, nossa, doutor, reduziu muito a circunferência abdominal, minha barriga está menor, eu estou me sentindo melhor, mas quando eu atendo o telefone, eu não consigo falar com ninguém, eu já estou xingando. E isso foi geral. Então, precisou-se suspender a medicação por esse aspecto. O álcool, eu acho que tem um viés aí preconceituoso, e talvez os estudos tenham sido feitos com algumas mulheres que tinham uma superfície corporal menor, e viu-se que aquela quantidade seria adequada para aquele padrão, e que não é o geral da população, né? Se a gente imaginar hoje que existe uma igualdade corporal, de massa, de peso entre homens e mulheres, a gente, se fizerem um novo estudo, talvez chegue à conclusão de que a quantidade de ingesta de etanol seja equivalente, né? Eu fico feliz quando a minha esposa toma a mesma quantidade de vinho que eu, é bem melhor. Então, recomendo. A gente só não recomenda quem não ingere no consultório, né? O doente sempre pergunta, doutor, posso tomar o vinho? Pode, mas quando você já ingere o etanol. Ninguém recomenda iniciar a ingesta de álcool quando você ainda não ingeria. Eu quero tomar agora vinho porque traz benefício cardiovascular. Não, a gente pode desenvolver um alcoólatra ou um cirrótico, né, de forma iatrogênica. Muito importante falar também sobre o álcool. Isso me frustrou muito, mas agora, em 2018, deve ter sido em julho ou junho, eu acho, saiu um estudo grande mostrando que nem tudo aquilo que falaram do álcool em relação ao benefício cardiovascular era verdade. Então, eu acho que talvez tenha tido o dedo de algumas vinícolas lá no passado. Não sei, posso estar mentindo, mas saiu agora um trabalho grande mostrando que tudo aquilo que se falava do benefício cardiovascular do álcool não é tão verdade, né? Eu vou continuar recomendando, porque talvez ele não tenha esse benefício cardiovascular, mas só o aspecto de relaxar que ele traz à pessoa, né, esse relaxar faz com que você minimize o número de óbitos de sogras. O Anderson, fazer uma pergunta. O ginecologista hoje, eu acho que tem um papel de destaque em relação à prevenção primária e tem sido muitas vezes o elo de ligação do clínico com essa mulher, sobretudo no MENAC, nesse período da idade reprodutiva. Como é que seria a recomendação dessa avaliação, que eu poderia dizer, também laboratorial, em se tratando de uma condição muitas vezes assintomática? Então, além do peso, da questão da aferição do MC, da circunferência abdominal, do ponto de vista laboratorial, qual seria uma recomendação? Boa pergunta, Caio. Hoje, vocês são os clínicos, né, das mulheres. Graças a Deus, a gente hoje tem até um aspecto louvável em relação à prevenção, que é o sexo feminino, ela é muito à frente do masculino, né? Nós, homens, só vamos fazer uma avaliação preventiva quando chega uma idade em que a gente tem que ir ao urologista. Isso é muito atrasado, né? Já passaram-se aí 4 décadas ou mais. Já as mulheres começam bem mais precocemente a ir a um ginecologista, consequentemente ter uma avaliação ambulatorial, preventiva, descobrindo-se não só os problemas da parte ginecológica, mas a abordagem clínica desse gineco pode ajudar na detecção de outros problemas. Então, ela pode e terá a detecção de pressão arterial muito mais cedo do que um homem, os níveis glicêmicos, o perfil lipídico. Agora, quando você fala da parte de exames laboratoriais, eu acho que numa paciente ígida, perguntou ígida, né? Numa paciente ígida, a gente pode
buscar o que tem de mais importante para ela, inicialmente, seria realmente um perfil lipídico, porque eu posso detectar níveis de dislipidemia muito elevados e que podem, por exemplo, eu posso encontrar uma paciente que tem histórico familiar de doença aterosclerótica precoce, né, menor que 65 e 55 em homens, e encontrar um colesterol muito elevado. Com esse histórico familiar, eu posso preventivamente ajudar essa doente ou a família depois, com aconselhamento genético, de uma possível doença como a hipercol familiar. Mas, de marcadores, eu acho que a proteína C reativa ajuda bastante, agrega ao perfil lipídico. Sempre um hemograma vai ser importante para que a gente possa detectar anormalidades que possam ajudar a entender se aquela doente está evoluindo com níveis de anemia ou não. Uma função renal, uma ureia creatinina, sempre ajudará no aspecto de avaliar se essa doente está desidratada ou se ela tem alguma alteração do ponto de vista renal. O perfil lipídico, como eu disse, se já existem patologias, muito importante lembrar uma coisa que vocês usam muito na parte de gestantes e para avaliação de pré-eclâmpsia, é muito importante lembrar quando hipertenso para fazer a proteinúria, microalbuminúria e clearance de creatinina. Mas eu acho que mais importante até do que se imaginar o que vai ser feito, eu tenho que ver o meu doente e individualizar o que eu peço e o que eu vou tratar. A gente, da parte do lado de cá, a gente vê muito Ctrl+C, Ctrl+V. Não é legal. Isso tem onerado o sistema, isso tem feito com que as prestadoras, a conta não fecha. Então, nós estamos numa fase atual de sistema de saúde Brasil, em que todo mundo tem que conversar junto para ver o que é melhor, o que é o mais adequado, o que não precisa, para que a gente possa pedir certo e tratar direito o doente. Nós tivemos um evento em Brasília, pautado nisso, muito interessante. Foi piloto, então talvez a gente consiga replicar depois para as outras praças. Nós chamamos o pessoal da Unidas, e falamos de inteligência artificial junto ao plano de saúde e ao prestador. O que podemos fazer de melhor? Então, isso é um momento muito rico em que você vai entender melhor o que eu estou pedindo que não precisa, né, e o que eu não estou pedindo que agregaria. Então, um médico pede aquela glicada, o outro pede a glicada daqui a um mês, o outro pede em 15 dias. Vamos conversar, vamos acompanhar o doente de maneira holística e vamos fazer uma coisa certa a cada 3 meses. Né? Então, não é que, do ponto de vista comercial, tem que ser interessante e rentável. O plano não vai pagar, quebra, a conta não fecha. Então, a gente não pode ser negligente com o doente, mas também tem que ter consciência e bom senso. Né? A medicina com bom senso, ela é sempre perfeita, mas tem faltado. Né? Não só na parte de análises clínicas, mas também na parte de imagem, né? Na parte de cardio. Eu tenho muitos colegas que têm clínica que tem que sair com todo o kitzinho dos exames, esteira, eco. Tá? E, às vezes, o doente tem 22 anos, ele não vai ter doença carotídea, ele não precisa de um Doppler de carótidas. Então, eu acho que individualizar é o mais legal, você vê o doente, ver o que ele tem de fatores de risco, o seu histórico. A clínica ainda é soberana. A anamnese e exame físico vão te nortear muito do que você precisa. Se o doente não tem indicação, se o doente tem mais risco, eu vou avaliar ácido úrico. Ele já teve gota, eu vou ver ácido úrico na urina. Ele precisa de avaliação de um fibrinogênio. Então, a lipoproteína A. É um paciente dislipidêmico, eu posso pedir um ApoB, um ApoA1. Então, é uma insuficiência cardíaca, é uma paciente que está evoluindo com pré-eclâmpsia, tem uma dispneia, é uma trombose, é embolia ou é insuficiência cardíaca periparto? Então, eu lanço mão de um BNP, acompanho esse BNP direitinho. Então, existem ferramentas individualizadas que realmente vão agregar muito à prática clínica. Não, só 3 para cada.
Só uma. Repare, eu tenho uma dúvida. Vou reparar. Eu tenho uma dúvida. Quando uma paciente chega no meu consultório, aí eu peço perfil lipídico, eu acho que ela deveria ou mereceria, eu acho, ser medicada. Aí ela vai para o cardiologista e volta sem medicação. Aí eu fico em dúvida. Qual é o critério? Eu fico morrendo de vontade de fazer alguma coisa. Aí não, ele disse que não precisa usar nada. Eu queria, se você pudesse resumir, o que eu devo me assustar para pedir socorro? Eu acho... O nome da senhora? Denise. 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 Aquele slide que eu coloquei aqui sobre as taxas... Não vou abrir, não, vai demorar. Mas tudo se resume naquele quadrinho. Ele está, inclusive, na folha dos resultados. Então, quando você imprime a folha, vem lá os resultados. Quando que eu vou prescrever ou não estatina ou fibrato? Eu vou avaliar o risco cardiovascular da minha doente. É isso que manda. Então, eu não vou prescrever para todo mundo que eu acho que precisa. Até porque eu posso ter efeitos colaterais. São mínimos, mas podem acontecer. Eu vou colocar depois, eu não coloquei porque não dá tempo também, mas eu vou colocar logo depois dessa tabelinha de dislipidemia o que fazer se acontecer miopatia, ou mialgia, ou rabdomiólise. É raro, mas é bom sempre saber, porque senão a gente acaba suspendendo o remédio sem precisar ou deixando sem poder ficar. Ok? Então, eu vou colocar depois desse slide da tabelinha. Mas o resumo da ópera é: eu tenho que fazer a avaliação do risco cardiovascular da doente, através do score de Framingham. Isso existe tabela impressa, existe aplicativo, e está no site de vários, da Sociedade de Cardiologia, por exemplo. Lá eu vou colocando hipertenso, obesidade, triglicérides, idade, sexo. Isso vai me dar um valor. Esse valor que eu obtenho aqui é o risco da minha doente de ter um evento em 10 anos. Esse risco vai ser baixo, médio, intermediário, alto ou muito alto. Com essa classificação da doente, aí eu vou quanto ela tem que chegar de meta. Se ela está fora da meta, tem que tomar remédio. Se ela está com níveis elevados e que precisam baixar para ficar naquela meta, remédio. Se ela está já controlada, o nível dela já está ok, sem remédio, dentro da meta do risco dela, não vai precisar. Mas com essas novas diretrizes, essas metas, quando o paciente tiver um risco intermediário alto, geralmente ele vai precisar. E aí você introduz. Certo? Muito importante. Quando o paciente está tomando uma simvastatina, uma rosuvastatina ou atorvastatina, é muito importante lembrar isso. Doutor, então, meu LDL agora era 70 vezes 100, né? E alguns pacientes já sugerem. Zap, né? O CFM proíbe, mas como é que você vai não fazer? Posso aumentar aqui dobrar a dose da rosuvastatina de 10 para 20? Às vezes isso não é tão interessante quanto você associar ezetimiba. Tem uma tabelinha legal lá da diretriz, a terceira diretriz de dislipidemia, no século passado, que mostrava que a cada vez que eu dobro a dose, eu só consigo baixar 6% do colesterol. Então, muitas das vezes eu vou obter um resultado tão não significante, só de 6% de benefício em dobrar a dose, e eu posso aumentar o risco de efeito colateral. Não estou dizendo que está errado, você pode tentar. Mas quando você pode também lançar mão de uma segunda droga, porque aí a estatina vai agir fígado e a ezetimiba intestino. Então, são duas frentes de tratamento. Eu posso, talvez, ter mais benefício nesse nível de colesterol com menos efeitos colaterais. Seria mais ou menos isso. Isso é interessante também. Mas tem doente que toma 40 de Rosuva, 80 de Simva. A gente, às vezes, opta por ir aumentando. Mas está descrito que aumentar só baixa 6%. É uma regrinha. Dobrou 6, dobrou, baixa 6, dobrou, baixa 6. E aí, associando um remédio, eu posso ter um efeito maior. Tá? Veja bem, eu
tenho uma dúvida quanto ao uso do anticoncepcional. As pacientes vêm dizendo, doutora, eu não quero mais usar, porque eu tenho medo do risco de trombose. Isso porque elas já foram para a internet, já olharam. Eu queria saber qual o exame assim, que a gente poderia pedir como marcador para avaliar esse risco, mesmo numa paciente jovem, sem nenhum outro risco e sem antecedentes hereditários. Tá. Esse protocolo ele até existe com o nosso hematologista, que é o Rafael e o Dr. Felipe. Essa avaliação, a doente fica com essa preocupação de evoluir com trombose. Quem tem varizes, esse risco aumenta. Quem é histórico familiar vai aumentar ainda mais. A imobilização prolongada, seja de pós-operatório, ou seja, de viagens longas, também vai aumentar esse risco. Existem os critérios para quando a gente vai avaliar um paciente tanto para cirurgia quanto para acompanhamento clínico. Eu não vou lembrar de todos agora de cabeça, mas eu faço um score para avaliar dentro, igual o score de Framingham que eu expliquei. Existe um score em que eu vou pontuando o doente e ele vai ter risco maior, menor ou não de perpetuar com aquela medicação e o risco de trombose e embolia. Nome da senhora? Tati, anota para mim, Rita, aí para eu depois passar para ela. Eu passo para todos, mas para ela como calcular esse negocinho para a gente avaliar o risco de evoluir com trombose, tá? Tanto a parte de calcular quanto a avaliação hematológica, que existem fatores que eu posso mensurar e descobrir se aquela doente não tem risco nenhum. E ela pode tomar tranquilo, isso vai te dar uma segurança. Você escreve lá no prontuário, né, que senão o homem da capa preta depois vem, quer processar. Porque não adianta hoje, todo mundo, só para lembrar do ponto de vista de judicialização da medicina, escrevam no prontuário. A gente tem muito problema, principalmente da parte de cirurgia, porque o cirurgião resolve lá, fiz lá aquela cirurgia grande, tirou aquele câncer, fez a cirurgia cardíaca, 4 pontes, tratou um aneurisma cerebral, um AVC hemorrágico, mas na hora de escrever não escreve. É o que vai contar depois quando a família, o doente morrer e a família processar o médico que eles amavam. Não estando escrito que você investigou todos os fatores de risco, avaliou o risco da paciente de ter trombose, viu que ela pode continuar com contraceptivo, ok, paciente ciente de acordo. Então, é um jeito cada vez mais de proteção que a gente tem que ter como profissional, porque todo mundo está sujeito a processo, é algo desagradável, é algo que desgasta do ponto de vista psicológico, é algo que toma tempo, e geralmente os processos hoje são com valores muito elevados. Então, o que você conquistou aí em 10, 20 anos, algumas pessoas de má fé querem te tirar em um processo. Então, o registro em prontuário, acho que o mais importante do que eu falei aqui de síndrome metabólica é isso. Então, sempre escrever. A gente vai esquecendo, vai fazendo prontuário cada vez mais resumido, e pela pressa, pela falta de tempo, e isso pode impactar em tragédias judiciais. Tá bom? Bom dia. Dia. Diante da hereditariedade e da longevidade, quais são os limites para início? Existem limites para início e término do tratamento para hipercolesterolemia, por exemplo? Se existe início ou fim? Isto. Não. Não existe um limite, né? Eu estava lendo ontem, por acaso, foi ontem ou foi hoje cedo, não sei, mas eu li um artigo falando que se você tem a suspeita de hipercol familiar em um grupo de parentes, seria interessante a criança daquela família já ter uma dosagem do perfil lipídico com 2 anos. Porque você pode, a partir... Lembra que já começa dentro da barriga. Então, isso é o que está recomendado. O mais precoce possível que eles falam seria 2 anos para essas famílias que têm hipercol familiar ou histórico familiar de doença aterosclerótica precoce. Porque, infelizmente, esse indivíduo que não descobriu ainda e que vai ter muito cedo, com 30 anos, com 35, né, com 40, a gente está vendo, a doença é cada vez mais precoce, né? E isso, imagine, eu ter um infarto com 60, 70,
quanto tempo eu vou ter de insuficiência cardíaca? Eu vou ter um infarto com 20, 30. Quanto tempo de insuficiência cardíaca? É muito tempo de qualidade de vida para baixo, se eu imaginar que talvez o tratamento não seja efetivo. Tomara que sim. Então, não existe limite para começo nem para final. Então, mesmo muito idoso, existe hoje, não tem preconceito ou medo em tratar o idoso em relação ao uso de estatinas. E quando o doente apresenta níveis que não controlam, a mesma coisa na hipertensão, a gente vai somando medicamentos. Hoje os medicamentos existem medicamentos para injeção, que você faz a cada 15 dias ou a cada mês, para controle dos níveis de colesterol muito elevados, principalmente nesses pacientes de muito alto risco. Então, não existe limite entre início e fim. A gente só não tem hoje a literatura para iniciar as estatinas antes dos 10 anos. Né? Então, aí tem que ser medidas não medicamentosas, mas a partir dos 10 anos a atorvastatina já está liberada. Anderson, em relação ao diabetes para paciente assintomática, sem diagnóstico de diabetes, glicemia de jejum ou glicemia de jejum e hemoglobina glicada, ou a idade interfere nessa avaliação? Sabendo que o diagnóstico, às vezes, 6 a 10 anos demora para o diagnóstico. Perfeito. Quando a pessoa descobre que está diabética, já foram 10 anos de doença. Né? Esses 10 anos de doença são 10 anos de endotélio sofrendo com a desglicemia. Hoje, é recomendado o uso da glicada para que você faça o diagnóstico dessas doentes. E, mais importante, esse acompanhamento que eu falei da parte de erro, né, de utilizar demais a ferramenta, quando eu faço, além de dar o diagnóstico com a glicada, eu também vou acompanhar esse doente a cada 90 dias, que a gente sabe que é o tempo que a hemácia, a glicose está lá. E muito importante lembrar dessa paciente diabética que já está doente há 10 anos, existem trabalhos que mostram que o diabético ele é coronariano-like. Então, todo diabético tem o risco de ter um evento agudo como quem já apresentou. Então, por ser diabético, ela é infartada. Você é diabético. O seu risco de infarto é igual ao dela que já teve um infarto prévio. Isso é muito importante, porque mostra para a gente o quanto tem que ser agressivo o tratamento do diabético, que é negligenciado. Por isso ele evolui com tantas complicações, retinopatia, doença renal, doença coronariana, doença periférica. Então, lembrar sempre, o diabético tem que ser tratado igual gente grande, igual quem já infartou. Então, coronariano-like. Isso é muito negligenciado. Assim como a hipertensão, que hoje o paciente não adere, o médico finge que trata, e o doente finge que toma e que a pressão está controlada e não está. Então, quanto mais tempo não se descobre um diabetes, quanto mais tempo não se mede uma pressão arterial, que é o que acontece no sexo masculino, mais tempo de estresse oxidativo, mais tempo de disfunção endotelial. E para o rastreio do diabetes em pacientes sem diagnóstico como é que glicemia de jejum ou glicemia de jejum glicada? Hoje, a glicemia de jejum, quando ela está alterada, existe a recomendação da curva glicêmica simplificada, que não precisa ser aquela com 4 dosagens, você pode fazer com 0 e 2 horas. Aí, a partir da curva glicêmica simplificada, você pode ter o diagnóstico desse paciente, se é normal, pré-diabético ou diabético. A glicada também dá o rastreio diagnóstico, além do acompanhamento. Mas a curva glicêmica, apesar dos inconvenientes para o doente, é um exame que ajuda muito a você justificar aquela glicemia de jejum alterada, em que você pode detectar o paciente pré-diabético para que ele possa intensificar o controle de fatores de risco e evitar que esse pré-diabetes evolua a diabetes. Esse seria um ponto muito importante tanto a investigação com o exame, a determinação do diagnóstico de pré-diabetes
e o tratamento intensivo nessa fase. Só finalizando isso, nos Estados Unidos, muitas startups hoje têm desenvolvido, e o governo, na época do Obama, não sei como está agora, mas na época do Obama, eles custeavam, financiavam várias startups para que eles tivessem o monitoramento dos doentes pré-diabéticos. Então, é um nicho muito procurado, principalmente lá no Vale do Silício, onde as startups desenvolviam aplicativos para controlar, acompanhar esses pré-diabéticos para que eles não evoluam para o diabetes e se tornem coronarianos-like, que é o que a gente vê lá hoje. Vários sequelados de acidente vascular encefálico, vários infartados, obesos, que todos passaram por essa fase. Então, se você conseguir controlar muito bem esse cara, você diminui os custos aqui. Essas iniciativas de gerenciamento de risco são importantíssimas e eu acho que é um grande mercado até do ponto de vista geográfico. Onde é que esses pacientes estão em estados como o nosso, que são grandes, se às vezes você tem uma concentração de pacientes de risco numa região geográfica que tem serviço de saúde não estruturado para atendimento primário. Alguém mais quer fazer? Como é feito o perfil farmacogenético? Tá. Duas respostas para a tua pergunta. Ele é feito hoje com a parceria que a gente tem com um laboratório internacional que se chama SYNLAB, SYN com Y. Está em 35 países, 4 continentes, é um laboratório tecnicamente qualificado, que traz confiabilidade, segurança e agilidade nos resultados. Como é feito? Se eu preciso um dia de um perfil farmacogenético de hipertensão, só isso. Essa pergunta foi feita em Uberaba. Então, assim, o médico, quando ele precisa, e ele vai precisar, para alguns casos, de lançar a mão dessa ferramenta, perfil farmacogenético para arritmia, perfil farmacogenético para clopidogrel, para ver se aquele doente que está entupindo demais stents tem uma resistência ao clopidogrel, e eu, em vez de dar 75, eu tenho que dar 150. Então, agrega muito. Em casos bem indicados, né, não é uma ferramenta para todo mundo, inclusive porque a genética hoje ela ainda tem um maior custo. Mas não tem como voltar mais, é algo que vai para frente. E aí, finalizando sobre até o aspecto de custo, o nosso diretor técnico, o Rafael, ele colocou que a gente já podia divulgar que o perfil genético e farmacogenético que a gente faz hoje junto ao SYNLAB, ele será internalizado a partir de novembro. Qual a vantagem disso? Tempo, segurança, aumenta mais, porque eu vou fazer, e custo, porque o exame que é fora é uma coisa. Agora, quando eu internalizo, eu consigo baixar o preço e melhorar o preço para o doente. Então, é uma grande vantagem. Genômica hoje está em voga, não só conosco, mas também o concorrente, os concorrentes estão trabalhando muito em cima disso, e é algo que ajuda muito a sociedade. A gente pode detectar problemas muito precocemente, que existe, por exemplo, perfil genético para morte súbita. É um perfil que, quando você tem histórico na família, eu posso descobrir naquele atleta, às vezes criança, que ele tem um perfil genético para morte súbita, e eu vou contraindicar a atividade física para ele. Qual a arritmia que ele tem? Qual a doença? Precisa de um cardiodesfibrilador? Precisa de um marca-passo? Então, a gente fala de morte súbita porque é uma das coisas que mais mata em cardiologia. Mas tem perfil genético para aneurisma de aorta, perfil genético para outras arritmias, síndrome do QT longo, síndrome do QT curto, e aí vai. São marcadores genéticos, tanto do perfil genético para essas doenças, quanto o perfil farmacogenético para medicamentos. Hipertensão, cilostazol, arritmias, e assim vai. Estatina, clopidogrel. Em endocrinologia, eu cheguei a olhar, não vi nenhum para diabetes. Tá? Tem da parte de tumores da tireoide, e tem alguns outros para insulinoma e algumas outras coisinhas, mas para diabetes não tem.
eu vou checar novamente se existe. Mas lá em Uberaba também perguntaram isso. Tinha uma endócrina na plateia de cardiologistas e ela perguntou, além dos perfis de cardio, você tem para endócrina? Aí eu fui pesquisar. Encontrei 5, mas nenhum era para diabetes. Vou checar de novo. Tá? Você perguntou? Ah, tá. Existem as duas coisas, né? A curva glicêmica simplificada ajuda muito, como eu disse ali para o Caio, no diagnóstico. A pós-prandial, ela é muito interessante como marcador de evolução de tratamento, acompanhamento, como marcador também de risco cardiovascular. Teve um trabalho que a gente apresentou, então, que quando a pós-prandial é 80, existe um risco menor. Quando ela já chega a níveis de 140, esse risco aumenta. Então, um marcador que às vezes é subvalorizado, né, até no resultado, a gente recebe, e alguns colegas não dão tanto valor. Mas variações nessa pós-prandial ajudam muito a avaliar o risco, acompanhamento desses doentes diabéticos. Que quanto mais estiverem bem cuidados, mais eu vou minimizar o risco de aterotrombose, acidente vascular encefálico ou evento coronariano, que é o que mata mais. Por favor, qual o valor do PCR ultrassensível para risco cardiovascular? Boa pergunta. A penúltima diretriz trouxe o valor que seja abaixo de 5. E a penúltima. E a última diretriz recomenda que valores abaixo de 3. Mas, além do valor de risco cardiovascular da proteína C reativa, é muito importante lembrar de uma coisa. Eu não posso só ver o resultado da proteína C reativa ultrassensível e já achar que aquilo é risco cardíaco. Porque esse e outros exames, a gente, quando pede, sempre sabe que existem algumas outras coisas que podem interferir. E, às vezes, o doente apresenta uma outra inflamação, que não um processo inflamatório endotelial, e eu tenho sempre que ponderar, para entender se aquele doente está com outro processo agudo ou se ele está eutrófico. Então, se o meu doente, eu acompanho e ele tem um risco cardiovascular, é diabético, dislipidêmico, hipertenso. Ele não tem nenhuma outra inflamação e ele apresentou uma elevação da proteína C reativa, eu posso tomar que essa é algum dos fatores de risco não estão legais. Né? A proteína C reativa, inclusive, ela é indicada para ser feita em pronto-socorro quando o paciente chega numa síndrome coronariana aguda, que vai ajudar você a estratificar quais são os de maior ou menor risco. Junto com a proteína C reativa, é recomendado também o uso do BNP, para que a gente avalie qual o risco durante a internação desses doentes que estão com dor torácica, com a hipótese de síndrome coronariana aguda. Então, lá no resultado, você vai ver 5, no resultado que vai chegar impresso para você, ou no aplicativo, ou no site. E algumas recomendações e observações vão trazer esses outros valores mais atualizados, como eu te falei. Tá? Sempre é bom dar uma olhada. Esse da proteína C reativa é interessante, tem muitas observações importantes ali no laudo, e também o aspecto dos resultados do perfil lipídico, que ele traz isso que a gente falou aqui. Baixo risco, intermediário, alto e muito alto. Quanto que eu tenho que buscar de colesterol? Às vezes o colega faz a leitura ao contrário. Não. Eu calculei o risco, meu risco é baixo, intermediário, alto ou muito alto. Qual a meta que o meu doente tem que estar? Aí o que eu vou ter que fazer de tratamento não medicamentoso e medicamentoso para que ele fique naquela meta e eu diminua o risco cardiovascular. E, consequentemente, baixe a proteína C reativa ultrassensível, porque eu baixei o risco cardíaco dele com o tratamento da dislipidemia. Só mais uma perguntinha. É válido a manutenção da estatina, isso é o derivado, no indivíduo que se manteve normal depois de todas as medidas, mas que os cardiologistas acham que é benéfico para prevenir o problema de ele ter uma dislipidemia familiar?
5 miligramas de rosuvastatina. É válido? É sim. Esses 5 miligramas de rosuvastatina, inclusive, foi muito bem estudado para isso. A rosuvastatina, que é da AstraZeneca, eu não sei se teve outras indústrias farmacêuticas depois, mas foi a única que estudou que, quando você pega o comprimido de 10 miligramas e parte ao meio, tem 5 de cada lado. A maioria dos laboratórios desenvolvem comprimidos que você tem 500 miligramas, você não sabe se está 400 de um lado e 100 do outro. Isso não tem como determinar. O pessoal da AstraZeneca gastou muito dinheiro com isso, para que eles pudessem ter tanto o comprimido de 5, mas, no passado, pegava de 10 e podia partir ao meio, que existia uma igualdade na quantidade de cada lado desse comprimido. A dose de 5 ela pode ser mantida para que você tenha uma redução de risco nos doentes, principalmente que tem histórico na família, mas esse doente tem que ter um colesterol que justifique você baixar esse nível de LDL. Você pode lançar a mão tanto com de 5 de Rosuva, quanto outras doses, talvez mais baratas, de simvastatina, de 10, isso é muito relativo. Ou a atorva. Hoje, as medicações elas têm preços bastante elevados, e quando você consegue trazer para o seu doente um controle do que você quer, com a menor dose e com a medicação que seja mais barata, você vai conseguir uma adesão mais a longo prazo, que é o ideal. Então, às vezes, lançar a mão da medicação mais famosa, e é muito bom você blindar o seu doente, falar para ele que tem outra mais cara, tem outra mais chique, mais moderna, mas essa aqui resolve. Porque se ele bater na porta de outro colega, infelizmente, algum outro colega de má fé, não, essa droga aí está superada, tem que passar essa aqui, que é top, plus, mega, que eu estou passando para você. Infelizmente. Então, relação médico-paciente. Trabalhou, nem processo vai ter quando aventarem a ideia que você teve um erro médico. Porque você parte do princípio que fez o melhor para o doente, registrou isso em prontuário e tem uma relação boa com a família e o doente. Você está fazendo muito bem o que é para ser feito na arte da medicina. Anderson, mais uma vez agradecer o brilhantismo da apresentação, acho que reforçar a relevância do tema, não só como clínicos da mulher, mas também até como pacientes também, acho que teve informações relevantes. Foi um prazer tê-lo aqui na Bahia, espero que volte mais. Agradecer a Sabin também, que tem tido um relacionamento, eu acho que muito profícuo, junto com a sua Giba, mitigando qualquer situação de conflito de interesse, sempre muito aberto a trazer temas de relevância para a prática da ginecologia obstetrícia. Agradeço mais uma vez. Obrigado mais uma vez, agradeço a presença de todos também.